Neste vídeo eu vou falar sobre o direito penal na Revolução Francesa, a influência de Napoleão Bonaparte no direito penal e a história do direito penal brasileiro. Será um vídeo muito intenso, eu espero que você acompanhe e esteja conosco. No último vídeo eu falei sobre Beccaria e a influência de Beccaria e de sua obra dos delitos e das penas de 1764 sobre o direito e a Revolução Francesa. É preciso lembrar que dois movimentos sobre o mesmo prisma ideológico, sob a mesma influência filosófica, estão acontecendo, um nos Estados Unidos da América e outro na França. Em 1787, nós temos a Constituição Americana. Em 1789 acontece a Revolução Francesa. Em 1791 a Constituição Francesa. Constituição Americana de 1787, Constituição Francesa de 1791. Estes dois documentos são extremamente importantes para o direito de uma forma geral, mas para o direito penal de uma forma muito particular. Na França vai se desenvolver esse pensamento que começa com a sua Constituição de 91, mas ganha a sua grande expressão depois que Napoleão Bonaparte assume o poder. E quando Napoleão Bonaparte assume o poder, três medidas são extremamente importantes. A primeira medida proposta e efetivada por Napoleão Bonaparte é que agora, diferentemente do common law, que era o modelo de toda a Europa, sobretudo da Inglaterra e de outros estados importantes, em que os juízes aplicavam os precedentes, aplicavam as decisões anteriores para resolver as novas situações. Napoleão, com o Código Civil francês de 1804, cria um novo modelo, um novo sistema que recebe, por causa do Código de Napoleão, o nome de Civil Law, mas também é chamado de modelo romano-germânico. Romano-germânico porque vai buscar as suas fontes no Corpus Iuris Civilis de Justiniano do século VI depois de Cristo. E também baseia-se no trabalho dos pandetistas alemães, daí romano-germânico. Romano por causa do Corpus Iuris Civilis do século VI depois de Cristo, e os pandetistas do século XVII e do século XVIII trazendo essa influência. Bem, em 1804 sai o Código Civil francês. Em 1806 sai o Código Penal francês. A ideia de Napoleão é que o juiz, ao invés de decidir baseado nos precedentes, que são as decisões de seus próprios colegas juízes anteriores, Napoleão quer chamar para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo uma força muito importante em relação ao Poder Judiciário. Agora, o Poder Judiciário, agora o juiz, é boca da lei. Esse juiz não decide segundo o entendimento de seus antepassados. Ele decide de acordo com aquilo que foi definido pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, que chega até ele na forma de lei e ele aplica a lei aos casos concretos. Esse é o modelo do Civil Law, que a partir da França vai se espalhar por toda a América continental, chegando à Península Ibérica, Portugal e Espanha, e a partir dali também ao Brasil. Se a gente pudesse falar do direito penal brasileiro, e eu gosto muito da análise sobre o direito penal brasileiro, que é feita pelo professor Lênio Streck. Lênio demonstra que os vários códigos penais que o Brasil teve têm sempre uma agenda específica. Vamos tentar entender. Você sabe que a primeira Constituição brasileira é de 1824, outorgada por Dom Pedro I. Essa Constituição de 1824, Constituição Imperial, estabelece o início de um direito propriamente brasileiro, porque nós tivemos as ordenações manuelinas, filipinas, antes da Constituição. Mas é esse Estado constitucional que surge. Ora, depois da Constituição de 1824, nós temos o primeiro código, a primeira codificação, que é o Código Criminal de 1824.
1830. Este código, segundo a leitura do professor Lênio Streck, tem por objetivo penalizar, punir os escravos. Nós tínhamos uma organização baseada, uma sociedade baseada no trabalho escravo e era preciso agir para controlar esta classe, esses indivíduos que estavam presentes. Além dos escravos, os mercadores eram objeto da ação daquele primeiro código, o Código de 1830. A República, ela é proclamada no Brasil em 1889 e nós vamos ter lá em 1989 vem a República, em 1891 a Constituição Republicana, preste atenção, mas um ano antes, em 1890, vem o Código Penal, o Código Criminal Republicano. Por que um ano antes da Constituição? Por que essa urgência? Se a Constituição ela só veio a ser publicada, ela só veio a ser proclamada em 1891, por que havia essa pressa? É porque havia acontecido a abolição da escravatura. E com a abolição da escravatura, esses ex-escravos, os negros, que estavam agora em toda a sociedade, precisavam de uma legislação que falasse sobre eles. E o professor Lênio Streck diz que se o Código Criminal de 1830 era para regular os escravos, o Código Penal de 1890 tem por objetivo de atingir estes novos indivíduos na sociedade brasileira, que são aqueles escravos que foram libertados pela Lei Áurea pelo final da escravidão. O próximo código que nós vamos ter, a consolidação, a compilação das leis criminais, vai surgir já no período Vargas, em 1932. Getúlio Vargas assume o poder no Brasil em 1930, em 1932, nós temos essa compilação das leis criminais, das leis penais brasileiras. Em 1940, nós temos, portanto, agora o Código Penal brasileiro, que está em vigor, na parte especial, sobretudo, até os nossos dias. É uma produção ainda do período Vargas. Depois nós vamos ter uma mudança, uma reforma da parte geral que vai acontecer em 1984. É basicamente esta legislação penal que nós vamos expor ao longo deste curso. A parte geral de 1940, a parte especial de 1940, a parte geral de 1984, esses são os elementos com os quais a gente vai trabalhar. E eu convido você a continuar conosco, a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no nosso canal e a caminhar juntos.